Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor do Seahawks, fã de NFL, tudo bom com vocês? Rapinas Inside no ar. Sejam muito bem-vindos ao Rapinas no Mar. Hoje estou aqui roubando o quadro de Guilherme Góes. Prometo que é só essa semana. Para falar de um assunto, que foge um pouco ao Seattle Seahawks, mas é de suma importância. E hoje, quinta-feira, dia 4 de setembro, tem abertura da temporada da NFL. Às 9h20 da noite, Eagles e Cowboys com transmissão do Sport TV. Isso mesmo. Depois aí de 7 meses sem um jogo oficial de NFL, voltamos hoje com a grande novidade, que é o Grupo Globo nas transmissões, né? Hoje transmissão do Sport TV, então por isso estamos aqui, para contar tudo para vocês sobre isso. Quem ainda está perdido com isso, não sair mais desse vídeo perdido. Vamos começar, antes de dar esses meandros das negociações e de como ficou os direitos. Só lembrando de, claro, se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, por favor, ative o sininho das notificações, hype o vídeo, para quem estiver pelo celular apareceu hypar, e se tornem membros, quem puder, claro. Por favor, temos aí 2 planos, plano de R$ 7,99, plano de R$ 15,99, ou de R$ 15,99 com vídeos exclusivos, ou de R$ 7,99 com vídeos antecipados, com live exclusiva do Overtime sempre um dia antes, para todos os membros, grupo no WhatsApp. Então aí, quem puder nos ajudar, vai estar dando essa mãozinha para a gente manter sempre cada vez mais vídeos aqui, cada vez mais textos lá no site, no rapinasdomar.com.br, que tem texto todos os dias, não esqueçam disso. E temos os custos do site, então por isso que a gente pede essa ajuda de vocês. Vamos para o vídeo então. Vou começar aqui com a tabela de transmissões da semana 1, tá? Então já deve ter, principalmente quem tem Twitter já deve ter visto muito por aí. E aí vou contar a tabela e depois explico como que se forma essa tabela, tá bom? Então, Eagles e Cowboys hoje, quinta-feira, 9h20, Sport TV 2, Sérgio Arenilas na narração e Antônio Curti nos comentários. Amanhã, NFL São Paulo Game, jogo na Neoquímica Arena, Chargers e Chiefs, às 9 da noite. Aí vai ter transmissão de todo mundo. Então, esse jogo, assim, vamos dizer assim, é bem exclusivo a respeito de transmissões, tá? Inclusive os canais que vão passar. Sport TV, GETV, que é o novo canal do Grupo Globo no YouTube e em plataformas, claro, TV, acho que vai ter na Amazon Prime também. Então aí tem a GETV, que é a concorrente da Cazé TV. A Cazé TV, também estará nesse jogo. E a ESPN, na ESPN 2. No Sport TV, o Everaldo Marques vai narrar. Na ESPN, o Fernando Nardini. A transmissão da GETV só nesse caso vai replicar a do Sport TV. E na Cazé deve ser o Luiz Felipe Freitas na narração. E aí vamos aos domingos, Vamos ao domingo, na verdade. E acostumem-se com mais ou menos essa divisão que eu vou explicar um pouco depois, tá? Jets e Steelers, 2 horas lá em Nova York, ESPN 3. Commanders e Giants, às 2 horas na GETV. Esse não tem Sport TV, esse será só da GETV. Então, no YouTube, na Claro TV, na Globoplay, no site do GE. Parece que vai ter na Amazon também, no TikTok. Tudo isso gratuito, tá? Então você entra lá. O YouTube é o mais fácil de todos, acredito. Claro TV, para quem tem a Claro TV, é o canal 536, se eu não me engano. Eu vi o Jorge Igor postando hoje. 536. Então tá aí GETV, essa é uma das grandes novidades também. 5-5, o melhor time do mundo contra o pior time do mundo, Seahawks e 49ers. Clássico já para abrir a temporada.
transmissão do Sport TV 2 e também aqui a nossa narração aqui no Rapinas do Mar, né, na Rapinas TV. Assista lá, acompanhe com a gente. Quem vai narrar esse jogo é o Luiz Felipe Prota. Já falo sobre ele, ainda não tenho quem será o comentarista. Então, Sport TV 2, né? Estaremos aí ajudando a inaugurar a NFL no Grupo Globo. Packers e Lions às 5h25. Esse também na ESPN 3. O Packers e Lions. E aí o Sunday Night Football também é um dos jogos do Grupo Globo. O Thursday Night Football e o Sunday Night Football serão do Sport TV. Então, Sport TV 2, Bills e Ravens. Também Everaldo e curte nessa, tá? E para finalizar, o Monday Night Football na segunda-feira, Bears e Vikings, aí ESPN 2. Só um ponto aqui sobre os canais da ESPN. Somente essa semana ESPN 3, tá? Com esses jogos do domingo, porque tem as finais do US Open. Então, por padrão, será os jogos na ESPN 2, tá? E também no Disney Plus, acho que no Disney Plus Premium, se eu não me engano. Ok. Então, essa é a escala de transmissões para que tenha transmissões no Brasil. Demais jogos no Game Pass, NFL Red Zone no Game Pass. Ok? E aí, a gente segue para entender como funcionará esses direitos de transmissão, como que ficou essa divisão, tá? Até para a gente saber a partir das próximas semanas, né? Aprender a olhar. Daremos toda semana, a gente vai trazer nas nossas redes sociais, é, no, talvez até em texto, e no Rapinas News, que vai sair sempre no sábado, a gente vai trazer essa tabela de jogos para vocês, tá? Como ficou as divisões. Então, como vocês podem perceber, o Sport TV 2 vai ser sempre Sport TV 2. Tirando o São Paulo Gaming, como eu falei, é um evento aleatório para as transmissões, todo mundo vai botar no seu canal principal porque é especial. Os jogos da NFL serão sempre Sport TV 2, tá? Que vai ter o Sunday Night Football e o Thursday Night Football de prime time. Então começa ali, Thursday Night Football na quinta-feira, um jogo no domingo à tarde, que vai ser sempre o jogo do segundo horário, um dos jogos do segundo horário, então dessa janela das 5, então poderemos ter bastante jogo dos Seahawks aqui, tá? O Seahawks joga muito, né, na janela das 5. E o Sunday Night Football também do Grupo Globo no Sport TV 2. Além de playoffs da NFC, então se o Seahawks for para os playoffs já saberemos onde assistir, e o Super Bowl 60. Vai ter um revezamento de Super Bowls com a ESPN, começando com o próximo, né, o Super Bowl 60, ali em Santa Clara, já no Sport TV, ok? GETV. Então também pertence ao Grupo Globo, mas quis deixar essa divisão clara. A GETV sempre terá o jogo do primeiro horário do domingo. Então ela sempre terá um jogo ali no primeiro horário do domingo que passará na GETV. ESPN, né? Normalmente ESPN 2, mas pode ser que aconteça de ser ESPN 3 também. É um jogo no primeiro horário, outro jogo no segundo horário, isso no domingo à tarde. Além do Monday Night Football. O Monday Night Football é da ESPN americana lá nos Estados Unidos. E esse contrato se estende para qualquer lugar que tem ESPN. Então, dificilmente esse vai sair, tá? Então, ESPN. Quando tiver Monday Night Football duplo, os dois são da ESPN? Sim, os dois serão da ESPN. Ok? Sobre escolhas, não foi informado quem tem uma preferência de escolha, se é que tem. Aparentemente, nessa semana 1, dá para entender que a ESPN teve a preferência de escolha no segundo horário, porque escolheu o melhor jogo, em teoria, que é Packers e Lions. No primeiro horário, não posso dizer essa garantia, porque ali tinha vários jogos mais ou menos equilibrados. Engraçado que ninguém escolheu Bucks e Falcons, né? Mas não tem essa garantia que tenho essa divisão de escolhas, ok? Seguindo aqui,
O que mais a gente tem no cardápio? Ah, tava esquecendo e acabei não colocando na arte. Os jogos do Dia de Ação de Graças, né? Os 3 jogos do Thanksgiving serão os 3 também no Sport TV, ok? Seguindo aqui, né? Game Pass. Além de todos os 16 jogos da rodada, quando tiver a rodada completa, né? Ou todos os jogos da rodada, vamos dizer assim, 10 jogos em português, com a narração própria ali da galera do DAZN, e o NFL Red Zone, né? Também somente no Game Pass. Então, para quem quer ter todo o conteúdo, às vezes vale mais ter a assinatura do Game Pass, ok? E o que está indefinido ainda é os jogos internacionais. Esse ainda não tem uma definição, tirando do Brasil agora, jogos internacionais, se eu não me engano, somente na semana 5, 6. Então tem um tempo aí para ter essa definição. Os jogos de temporada regular para TV aberta também estão indefinidos. Porém, esse eu acredito que a Rede TV ou qualquer outra não irá atrás, tá? Porque se fosse atrás, iria atrás para pegar o jogo do Brasil e não for. Então, não acredito que alguém queira, até porque os playoffs da TV aberta ficou com a Globo também. Então, a Globo, se quiser, pode meter um jogo de playoff ali em TV aberta, né? E então essas indefinições ainda. Acredito que, assim como ano passado, esses jogos internacionais ficarão com a Cazé TV. Acredito, não é uma informação, nenhuma confirmação, é um palpite, ok? E aí muitos perguntam também, quem que vai ser a equipe da Globo, né? A equipe da ESPN, a gente vai se manter ali, né? O Nardini com o Paulo Antunes nos principais jogos, né? Que vai ser o jogo do segundo horário do domingo e o Monday Night Football. Quando não tiver o Nardini e o Ari. E David Chiodini assumirá a vaga ali do Curti como comentarista 2, né? Então, acredito eu que na grande maioria dos domingos veremos Ari e Davis no primeiro horário, Narda e Paulo Antunes no segundo horário, além de Narda e Paulo Antunes na segunda-feira. Quando não tiver algum dos narradores, possivelmente o Matheus Pinheiro ou Vinícius Moura faça o jogo, e quando não tiver alguns dos comentaristas, o Enirado, né, faça o jogo. O Enirado, que acredito eu também ficará mais voltado ao college futebol agora, que também, né, a ESPN aumentou um pouco, inclusive, o cardápio do college futebol. Então, para quem gosta dos jogos universitários, né, a ESPN com mais jogos, além de quase toda a rodada no Disney Plus, né. Então, narradores, além do saudoso Everaldo Marques, que não fará todos os jogos todas as semanas. Acredito eu que ficará, inclusive, semanas sem fazer jogos, porque quando tiver fim de semana com futebol junto, ele vai focar no futebol. Ele tem o skate, que é a modalidade dele. Muitas vezes pode ter vôlei na TV aberta que ele ajuda a fazer. Além de ano que vem vai ter Fórmula 1 também. Então, acredito eu que Everaldo virá fazer mais uma fanservice ali em jogos mais importantes. Como o São Paulo Game na sexta-feira será ele, o Sunday Night Football será ele dessa semana. Porque esse fim de semana não tem futebol, né? Não tem futebol nacional, tem as eliminatórias, e aí são um pouco menos de jogos para transmitir. Além do Everaldo, Sérgio Arenilas, que é um grande fã de NFL, uma pessoa muito gente boa, né? Me respondendo sempre ali no Twitter. Será acho que a principal voz após o Everaldo ali. Inclusive, ele vai narrar o Thursday Night Football hoje. Luiz Prota, que já narrou NFL lá no Esporte Interativo, será o narrador possivelmente do grande maioria dos jogos do segundo horário. Então, ele inclusive estreia narrando os Seahawks e 49ers no domingo. Além deles, o Marcelo Ferrantini, ex-DAZN, se não me engano, narrou Esporte Interativo também, será o narrador da GE TV. Então, os jogos do domingo à tarde na GE TV será com o Marcelo Ferrantini, que fará dupla com o comentarista Pedro Pinto.
Então, jogos da GeTV será sempre Marcelo Ferrantini e Pedro Pinto. Com exceção, claro, do jogo do Brasil amanhã, do Chiefs e Chargers, onde a GeTV vai replicar o sinal do Sport TV, com a transmissão do Everaldo e do Cult. Ok? Anthony Curti é um dos principal comentarista do Sport TV hoje, ele que está tocando o projeto, um dos que estão tocando o projeto, pelo que foi entendido ali. Ele vai fazer os prime times, vai fazer o Thursday Night de hoje vai fazer o Brasil amanhã, vai fazer o Sunday Night. Então ele vai ser o responsável dos prime times ali. E o Paulo Mancha, né? Aquele mesmo, Paulo Mancha de Band Esportes, muito tempo de ESPN, vai fazer os jogos do domingo à tarde. Ele mesmo falou num vídeo que ele vai ficar só com os jogos do domingo à tarde. E como ele mora no Canadá, está voltando para o Canadá, inclusive nesse domingo, ele não vai fazer nenhum jogo nesse domingo, tá? E ele também tem o trabalho lá, tem a empresa de turismo dele lá, então ele já disse também que não estará em toda semana. Aí, quando ele não tiver, não foi anunciado ainda, como é o caso desse domingo, se um dos dois, ou o Curti ou o Pedro Pinto, vai dobrar, né, fazer 2 jogos, ou se a Globo terá um quarto comentarista, assim, para ficar de backup quando não tiver alguém disponível. Ainda não temos essa informação, né? Tentei até buscar agora antes do jogo, mas por enquanto ainda não tem quem será o comentarista do jogo dos Seahawks no domingo. Inclusive, Globo, né? Alexandre Castro está aí disponível, né? Façam um convite. E é isso. Acho que trouxe todas as informações que eu queria trazer, né? Vou colocar de novo o cardápio dos jogos da semana. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Deixem nos comentários qualquer outra dúvida que tiverem, que aí eu posso estar respondendo o que eu souber, né, ali nos comentários. E qualquer novidade também que seja importante a gente traz para vocês. Beleza? É isso. Um grande abraço. Não se esqueçam, ó, amanhã tem vídeo. Amanhã na sexta-feira, vídeo exclusivo para membros. Análise sobre as interceptações de Sam Darnold e aí nossa expectativa sobre o Sam Darnold para essa temporada. Sábado, Rapinas News. E domingo tem jogo Seahawks e 49ers, 5/5, Sport TV 2 e Rapinas do Mar, hein? É isso. Muito obrigado, ótima semana. E Go Hawks!